E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje é 23 de junho de 2023, começando o estudo com o índice futuro, INFUT, queda hoje de 0,24%. Hoje, como já fechou a semana, né, a gente pode ver aqui o gráfico semanal, como ficou. Então aqui a gente vê uma leve alta, né, bem leve mesmo, mas já uma sombra superior grande. Então quando chegou próximo aqui essa resistência dos 122,764. Aqui, se vocês observarem, faz muito tempo que isso não ocorre, né? Aqui sombra inferior bem expressiva, né, na parte inferior do candle cheio na compra. Aqui 3 semanas em que os vendedores tentaram colocar para baixo, os compradores reagiram. Então sombra inferior também expressiva nessas 3 semanas. Candle forte semana passada, semana retrasada, semana passada, e hoje que é uma semana um pouco mais fraca, né? Então já é um ponto para ficar atento. O outro ponto seria que esse estocástico já como sobrecomprado, né, próximo a virar para baixo, né? Talvez isso ocorra. Então, eu tinha aqui esse canal muito tempo desenhado, né? Já até comentei que pode estar fazendo agora aqui uma lateralização aqui nesse ponto, então puxando aqui o retângulo, vocês podem ver, pelo semanal até superam, perde um pouco aqui nessa parte inferior, né? Eu até gosto mais de ver isso no mensal, mas baixando um pouco ficaria dessa maneira. No mensal ficaria dessa forma aqui. Então, vocês podem verificar o movimento presente, né? E que agora está tocando justamente nessa parte superior novamente. Em relação ao Ibovespa, o Ibov aqui também da mesma forma, para mim, dentro aqui de uma lateralização nesse ponto. Aqui nós temos 3 toques na parte inferior e agora terceiro toque na parte superior também. É um candle que, da mesma forma do índice futuro, já deixa um pouco mais de interrogação nesse movimento, né? Então, desde que teve essa alta, candle de recuperação aqui, esses 2 candles, candle muito forte, candle forte, 2 candles que teve briga aqui nesses 2, né? Que vocês veem uma sombra inferior grande e expressiva, mas candles positivos, continuando esse movimento de alta. Candle bem forte na semana retrasada, candle mostrando força na semana passada, e este candle já um pouco mais fraco. Da mesma forma, prestar atenção aqui no estocástico pode sinalizar um ponto já de venda, né? A gente tem alguns papéis que já deixaram, na verdade vários com divergência no BV, com divergência no FR, então continua subindo, mas já apresentando essas divergências, então é interessante acompanhar. Em relação aos ativos, Natura é um ativo que eu separei hoje, acho que eu falei a semana toda sobre esse ativo, né? Mas o que eu acho interessante desse ativo, o OBV mostrando força, o aumento de volume e a confirmação essa semana do pivô. Então aqui a gente teve esse pivô sendo formado, aqui na semana passada testou essa região, essa semana também, e já mostrou um movimento um pouco maior de força. Uma entrada aqui representaria aqui um stop até relativamente barato, entretanto essa média de quase 10%, né? Mas essa média de 80% a 6% não atrai muito, né? Uma operação que provavelmente já encontre muita resistência aqui nesse ponto, mas que tem como alvo aqui os R$ 21,83. Próximo ativo, Gol. Gol da mesma forma, assim, aqui vocês veem, né? Acho que eu até tinha comentado também sobre essa média de 80, e vocês conseguem perceber como segurou aqui nesse ponto. E superou, né, na verdade, que poderia ter segurado, houve a superação e agora está rumo aqui ao terceiro alvo, né, desse pivô. Então o movimento que fez, testou, rompeu aqui, depois semana a semana subindo aos poucos. Próximo alvo nos R$ 13,89. Hoje subiu 1,34. Próximo ativo, CSNA3, um ativo que eu considero aqui numa lateralização também, até para ajustar isso aqui um pouco mais para baixo. E eu espero que toque aqui nesse suporte, que deixe algum ponto. O OBV que estava interessante já mostrou aqui um sinal de queda, então por enquanto quem estiver dentro, interessante aguardar, interessante fazer um parcial, interessante proteger a posição, que eu imagino que possa vir aqui nesse fundo testar esse suporte novamente dos R$ 12,29.
o volume diminuiu bastante nessa semana. Próximo ativo, Sebave. Um ativo que também dentro de consolidação é um ativo que eu tenho olhado com mais atenção essa semana. Para mim pode estar também formando aqui uma lateralização. E aqui tem um sinal interessante, Sebave. Enquanto o volume continua aumentando, o ABV tinha dado aqui uma queda que inclusive havia perdido aqui esse fundo, né? Então a gente tinha uma divergência aqui no ABV que era um pouco mais gritante do que agora. O ABV para baixo, preço para cima. Eu estava vendo aqui até a probabilidade maior de que ele viesse testar o fundo, né? Não aconteceu, o volume está interessante. Caso esse ativo, mesmo com a divergência, rompa aqui essa consolidação, supere essa média de 80, pode deixar um sinal interessante para compra também, tá? Então, consolidação, o importante mesmo é observar as extremidades aqui da figura, né? Próximo ativo, JBS. JBS é uma posição que eu havia feito um estudo, né? Havia sinalizado compra aqui, eu havia tido um Joy de Napoli aqui nesse ponto. Então, fundo, topo superando na média de 3, fundo superior ao anterior abaixo da média de 3, superou aqui, compra. Chegou a ativar aqui um pivô depois, mas eu não havia gostado desse candle aqui. Esse candle aqui de quarta-feira já me deixou um pouco com o pé atrás em relação à operação, né? A gente está falando aqui de um engolfo com força, um engolfo também que teve um volume interessante, então o volume foi acima da média, e o candle seguinte perdeu a mínima dele, né? Então para mim isso aqui sinalizou já um movimento que poderia ter um movimento de venda aqui nesse ativo, né? Então ontem caiu leve, hoje chegou até a estar um pouco positivo, testou essa resistência aqui desse ponto, perdeu, depois veio com força para baixo, queda de 3,37%. Um ponto que eu olharia, caso deixe na entrada também, seria aqui na cabeça do pivô, mas sim, dependendo muito do tipo de operação que deixar, tá? Então, pelo diário, seria aqui nesses 16,51, se deixar sinal. Se não deixar sinal, aí é realmente observar. Lembrando que é um ativo que tem um trap ativado no mensal, né? Então, interessante ficar de olho, interessante acompanhar, mas nesse momento aqui não vejo com bons olhos uma compra, né? Talvez chegue a corrigir ainda mais aqui. Próximo ativo, CVC. CVC é um ativo que hoje fez um movimento bem estranho, né? Assim, abriu em queda, chegou a ficar em leilão aqui. É um ativo que eu tinha como primeiro alvo, que desse pivô, né? Vocês veem aqui um pivô nessa parte superior. Então, aqui a gente teve, só ajustar aqui esse ponto. Aqui a gente teve uma retração de 61,8. Também teve um Joy de Napoli. Então aqui a gente tinha um topo, um fundo abaixo da média de 3, um segundo topo abaixo do topo anterior, acima da média de 3, o candle aqui de terça-feira havia fechado abaixo, o de quarta ativou o Joy de Napoli. Então ativou, na quinta-feira, no dia de ontem, confirmou o pivô e hoje continua a queda. Então o primeiro alvo aqui desse pivô seria justamente nos nos R$3,47. Na verdade, acho que é um pouco mais para cima. R$3,49 seria o primeiro alvo. Chegou bem próximo do primeiro alvo, fechou aqui nos R$3,51. Entrou em leilão, começou a subir e hoje teve um movimento bem expressivo, né, em CVC. Então, caindo forte, segurou aqui nessa região, subiu. Então, teve muita briga aqui, ó, aqui nesse rompimento. Chegou a subir muito ainda, devolveu. E eu estava até aguardando que talvez fosse aqui um pullback, né, na região aqui do pivô. Mas, por enquanto, continuar observando aqui. Próximo ativo, Sequoia. Sequoia é um ativo que eu acompanhei a semana toda. Hoje caiu 5,33%, então fechou dentro aqui dessa consolidação. Essa consolidação que já vem de um tempo, né? O OBV que se mostrava forte hoje deu uma recuada. E vocês veem aqui um movimento que
por enquanto falhou, né? Tentou romper aqui essa resistência durante 5 dias que esse movimento foi parado, né? Foi rechaçado pelos vendedores. Então, quem estiver procurando entrada, é interessante esperar o quê? Esperar quem sabe aqui um stop menor, né? Hoje a gente tem um trap de compra ativado e o stop aqui desse trap, comprando hoje, seria de 23%, então stop caro. Então esperar o quê? Quem sabe aqui deixar um candle um pouco mais para baixo, deixar aqui numa região de 61.8, então hoje a gente teria o que aqui? Pegando aqui 61.8, desse movimento, seria aqui no R$1,47. Então, quem sabe aqui pode deixar um sinal interessante, pode deixar um stop já mais acessível, né? Porque 20 e poucos % é complicado. Próximo ativo, Banco Inter. Banco Inter, aqui vocês veem pelo tempo gráfico diário, que está próximo aqui de só ajustar aqui esse ponto. Próximo de um Joy de Nápoles, né? Então aqui segurou próximo à retração de 61.8, então teve aqui essa briga aqui em cima. Não foi um ponto muito expressivo, né? Que não chegou a perder esse candle, então ficou um pouco enroscado aqui, mas próximo aqui de um Joy de Nápoles. Então esperar, ver se fecha aqui abaixo da média de 3, né? Média que praticamente fechou, né? Perdendo esse candle aqui, quem sabe deixa até um ativo em Joy de Nápoles, tá? Chegou no dia de hoje fechar um pouco abaixo. Então, perdendo aqui esse candle 119, pode deixar um Joy de Nápoles de venda. O OBV desse ativo segue forte, então o OBV tem uma divergência de alta, que é interessante ficar de olho, enquanto o IFR já mostra um movimento um pouco mais para baixo. Então aqui realmente caso deixe sinal, tá? Deixe sinal, a pessoa consiga estabelecer o stop, que aí pode ser um stop barato em relação ao alvo, né? Que seria um stop de 5% para mim válido, né? Em relação ao semanal, deixa eu tirar aqui essa retração. Semanal, caso perca aqui esse candle, né? Se já começa a fechar abaixo aqui desse 24, esse 25, pode deixar aqui um movimento um pouco mais claro aqui de queda, mas enquanto aguardando. Próximo ativo é Eneva 3. Eneva hoje subiu 5,12%, subiu bem. E é um ativo que, para mim, traz um pouco de contradição, tá, nele. Seria o quê? Aqui vocês podem visualizar um OBV com divergência para baixo e FR também. Então, o preço do ativo praticamente aqui no topo, né? Próximo aqui, mas o OBV bem abaixo. A gente teria mais ou menos essa divergência. Entretanto, pelo semanal já me deixa um sinal um pouco mais de um ombro-cabeça-ombro invertido, um walk-line. Então, enquanto o indicador sinaliza um movimento para baixo, né, o padrão gráfico já me mostra que pode ir para cima, caso rompa aqui essa linha de pescoço, essa linha de tendência. Então, aguardar por enquanto. E Dux 3 hoje caiu 7,99%, caiu bem. É um ativo que o IFR já mostra que uma divergência de baixa, o OBV segue forte. É um ativo que, guiando pela média de 3, por enquanto, seguiu nesse tempo todo aqui o trade, mesmo após ter alcançado aqui o terceiro alvo do pivô. Hoje, fechou aqui abaixo da média de 3. Ontem, vocês veem que havia fechado um pouquinho acima, hoje fechou abaixo. Caso perca, já mostra um pouco da perda desse movimento de alta, né? Já é um ponto assim para ficar atento. Eu esperaria ainda uma 61.8, caso perca, média de 3, deixe uma retração de 61.8 com stop um pouco mais curto, aí pode deixar uma operação assimétrica, né? Então hoje essa retração seria aqui no 19,92, então é aguardar, tá? Vai ter que aguardar mais um pouco. Não tem operação de venda ainda. Pelo semanal, deixa eu ver o que deixou aqui.
deixou um candle feio, né, no semanal. Então, para os comprados, vocês veem aqui um candle que mostra força vendedora justamente aqui, nesse ponto. Então, caso perca que esse candle, pode sinalizar também um movimento já de correção. Interessante observar. Próximo ativo equatorial é QTL3. É um ativo que também tem uma divergência de baixa. Então, a gente tem aqui um volume muito alto nesse ativo, volume que vem aumentando. E hoje, que tentou superar aqui esse ponto, mas o OBV para baixo. Então, vocês veem aqui um movimento de alta no ativo e um movimento de queda no OBV. Mostra uma divergência de baixa. E também aqui nesse ativo, eu já tenho traçado faz um tempo aqui um alargamento, tá? Eu nem vi que havia tocado aqui na parte superior, foi olhar hoje, final da tarde, que eu notei. Você pode ter esse alargamento aqui. O estocástico apontou para baixo aqui nesse ponto, né? Então, é interessante quem estiver no ativo ficar de olho, ver se realmente é interessante fazer algum tipo de proteção aqui na operação, tá? Via Varejo, Via 3, é um ativo que eu havia pensado aqui nessa consolidação, nesse rompimento. Primeiramente, eu havia traçado um pouco mais abaixo, mas conforme foi avançando, eu considerei isso como uma resistência importante, eu havia brigado aqui em cima, depois começou a lateralizar aqui nesse ponto. Hoje, queda de 4,42%. O tempo pelo semanal você já vê um candle um pouco mais feio, né? Então aqui já é interessante considerar como uma resistência mais forte. Então, até alterar, né, pelo tempo gráfico semanal, alterar um pouco esse desenho. Então, pela subjetividade, né, que tem aqui nesse tipo de padrão gráfico, vocês já notam aqui um retângulo um pouco mais claro. Então, esses toques aqui já ficam mais evidentes aqui nesse padrão, né? Então, a princípio, dentro de uma consolidação, não tem nenhum tipo de entrada de compra aqui. Último ativo de hoje, Açaí 3. Açaí deu uma recuperada, né? Para mim tinha aqui esse retângulo. Então, a gente viu aqui esse movimento um pouco mais forte, chegou no topo do retângulo, deu uma recuada, depois continuou esse movimento de alta. O que é interessante é Açaí 3 hoje, seria em relação aqui a esse movimento que teve hoje, né? Teve um tipo de operação aqui. E vocês veem o volume, né? Então o volume foi muito acima da média. Foi um volume que destoou aqui de praticamente todo esse movimento. Então desde novembro que a gente não tem novembro do ano passado que a gente não tem um volume semelhante. E o OBV aqui saltou às alturas, né? Então é interessante observar. Caso supere aqui esse ponto, quem sabe deixando um pullback, pode ter uma entrada para buscar o alvo desse retângulo aqui para cima. Lembrando que também é um ativo que está com uma trap de compra ativada, né? Então, a gente tem que esse trap tentou perder, no mês passado tentou perder essa região, esse fundo anterior, que no seguinte superou. Então, a gente tem aqui como alvo desse trap os R$ 16,26. Então, ela tem um chão aqui para correr. E por hoje é isso, pessoal. Se vocês puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima semana.